Muito bem, pessoal, parece que estamos ao vivo, né? Vamos começar agora o nosso Momento Encore. Hoje nós vamos continuar falando aí a respeito de economia, né? Nossa último dia que a gente vai falar de economia, então a gente mata as aulas 4, 5 e 6, falando de política monetária, falando de política cambial e falando de política fiscal, beleza? Então vamos que vamos, vamos aqui aguardar a entrada do nosso, foi o que eu disse, Momento CFP, né? Muito bem. Eu errei, né, João? Obrigado por me corrigir. Momento CFP, não momento Encore. A gente fica meio louco, né? Tanta certificação na vida, mas é momento CFP, você tá certo. Fala, João, beleza? Vamos trabalhar aqui. Cadê os caras, né? Só tem tu aqui, né? O cara fiel, sempre aqui, vamos que vamos. Deixa eu ver se chega aqui o professor Eduardo Tavares. Vamos ver. Deve estar se conectando, né? Muito bem. Cara, é coisa pra caramba, mas a gente faz com alegria e a gente gosta muito de todas essas matérias aí que versam a respeito do mercado financeiro, né? O Du já está entrando aqui, né? Adicionar ele então aqui para a gente participar aqui conversando. Muito bem, está conectando. Valeu, João, legal ter a sua companhia aí, legal a gente ir trabalhando junto aí. Fala, Du, como é que você tá, meu amigo? Alô, estou bem. E você? Eu muito bem, obrigado, muito bem. E vocês, como estão? O João, tô vendo que tá bem. Valeu aí pelas palavras de incentivo. Muito Muito bom, obrigado. vamos mandar ver? Deixa eu acender minha luz aqui, peraí. Vamos Está iluminar em esse... trevas, Eduardo, jamais ande em Ó, trevas. nota aqui. Vixe, agora o bagulho tá iluminado, mano. Estou na luz agora, saí das trevas. Vamos que vamos. Vamos falar de conteúdos do CFP, de economia, não é? É isso Você aí. já entendeu? Falaremos hoje sobre o restante de economia, né? São 3 aulas, vamos falar de política monetária, vamos falar de política cambial e política fiscal. Beleza? Só. Acabou tendo uma sobreposição do que a gente está fazendo agora, mas eu mudei as questões, né? Para que a gente aproveite e aprenda legal, tá certo? Alright. Bora? Eu vou aqui atuar para confundir a sua cabeça durante as explicações. Serei seu inimigo. Como de costume, né? Porque sem confusão fica fácil demais. Vamos lá, eu já vou aqui. Farei o meu melhor para fazer o meu pior. Aqui, vamos lá. Jogando aqui na tela, meus caros. Vamos lá. A primeira, né? Primeira questão do dia de hoje, a número 2 aqui na nossa plataforma, né? De política monetária. Vamos lembrar o seguinte, só antes de eu jogar a questão, né? Acho que vale a pena a gente lembrar de algumas coisas. Quando a gente fala em política monetária ela é uma prerrogativa do Banco Central. Então, é o Banco Central que executa a política monetária. E os principais instrumentos são taxa de juros, né? Então ele mexe na taxa de juros, aumentando ou reduzindo essa taxa de juros, né? Quem faz isso, a determinação da taxa é o Copom. O Banco Central pega aquela taxa meta determinada pelo Comitê de Política Monetária e utiliza essa taxa meta nas suas operações de open market, né? Muito conhecido como mercado aberto, né? E o que são essas operações? Essas operações são operações de tomada de recursos. O Banco Central toma recursos do mercado pelo prazo de um dia. Então, essa taxa Selic over que a gente vê é uma taxa expressa em base ano, mas tomada de empréstimo pelo prazo de um dia. É o que a gente chama de operações de overnight, lastreada em títulos públicos, tá certo? Muito bem. Então, taxa Selic mais baixa, isso quer dizer, como a gente está agora, 2%, meta é 2%, o Banco Central está indo lá, 1,90 alguma coisa, está tomando recurso para empréstimos de um dia assim por diante. Tem também a taxa de compulsório, né, depósito compulsório. Então, cada real que é depositado nas instituições financeiras, um pedacinho daquilo tem que deixar no Banco Central. E tem a taxa de redesconto, né? A taxa de redesconto é aquela taxa que, se o caixa de algum banco ficar furado no final do dia, o Banco Central é o emprestador de última instância, vai lá e empresta para aquela instituição a uma determinada taxa. Se o Banco Central quer reduzir a atividade econômica, joga essa taxa lá para cima para coibir a circulação da moeda. Se ele quer incentivar a atividade econômica, ele reduz a taxa de redesconto.
Então, calma aí, vamos lá. Vamos resumir, deixa eu ver se eu lembro de tudo. Instrumento de política monetária. Taxa de juros, que vai mexer com as operações de open market, certo? Temos também a taxa do redesconto, que é a taxa de empréstimo aí que o Banco Central tem para as instituições financeiras. E temos aí o depósito compulsório, certo? Esqueci de alguma coisa? É nóis. Não esqueceu nada. Sua memória é de elefante. Eu tenho uma dúvida. Tem alguém que manda no Banco Central? O Banco Central faz as coisas da cabeça dele? Não, você tem o presidente do Banco Central, né? Em tese, quando você tem um Banco Central autônomo, né, como em outras economias, ninguém manda nele. A gente sabe que no sistema político brasileiro, o Banco Central é subordinado de alguma forma ou de outra ao Ministério da Economia, né, que por sua vez é subordinado ao executivo, né, ao presidente. Então, você foi além, muito além. Isso é muito brilhante, igual a minha careca. Não, na verdade, eu que perguntei mal, né? Eu estava pensando na questão do Banco Central vai usar os instrumentos de política monetária para conter a inflação. Mas quem é que determina a meta aí de inflação que o Banco Central deve perseguir, né? Para alinhar a política monetária justamente para perseguir essa meta aí? Bobinho, agora eu entendi. É o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Muito bem, no conselhão. Já estamos falando aqui de interferência no Banco Central. Negócio perigoso. Eu já estava chamando passeata, vem pra rua, né, zoeira? Antes que vocês me batam, zoeira. Calma. Mas, ó, veja que o Sérgio Cabral aqui, nosso parceiro de todas as lives, sacou a minha intenção, porque ele já mandou um CMN aqui. Só você que não sacou, queria dizer nada. Sérgio, vem fazer a live. Eu vou para o banco, sai Felipe Garran, entra Sérgio Cabral. Mas eu queria só lembrar mesmo do Conselho Monetário Nacional, que é uma coisa que também cai em prova, né? Então, só quis dar essa leve pincelada. A sua interferência dessa vez não foi destrutiva, foi construtiva. Ok? É raro, mas acontece. Vamos lá. Muito bom. O Rodrigo Kings, chegou já apavorando e dizendo boa tarde para os nossos ouvintes e para nós. Vamos lá. Estamos muito enroladores hoje, precisamos falar de questões. Olha só, um dos principais instrumentos de política monetária do Banco Central são as operações de open market, que podem ser definidas como. Então, aqui a gente precisa definir essas operações. Olha lá. Alternativa A, seriam operações de compra e venda de títulos públicos realizadas entre o Banco Central e as instituições financeiras? Há potencial para essa, hein? Deu uma cheirada nessa alternativa, Tavares. Eu acho que ela cheira bem. Cheira melhor que o almoço que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Muito bem. Imagina o Tavares cozinhando com aquele avental. Bom, deixa para lá. B. Operações de compra e venda de dólar no mercado futuro como forma de intervenção no câmbio. Não, open market não tem a ver com câmbio. Operações de mercado à vista de dólar para conter flutuações pontuais no câmbio. Eu já disse que não tem a ver com câmbio. Jamais. Mas o Banco Central também mexe no câmbio, e aí? Ele mexe no câmbio e eu, quando não tinha carro automático, também mexia. Entretanto, isso é coisa do passado para mim. A emissão de títulos públicos e posterior venda ao mercado para reduzir a oferta de moeda circulante na economia. Veja, essa poderia causar confusão, mas o problema é que está se falando de um ciclo muito longo, emissão de título público e posterior venda ao mercado. Essas operações, elas existem. Contudo, não são operações de open market. As operações de open market são compromissadas de um dia. Portanto, é a alternativa A de acertei, de alabastro. Não, alabastro não, mano. Não alabastro de novo. Ô, professor Felipe, eu tenho uma dúvida. Diga, vamos lá. Quem emite títulos públicos nesta bagaça chamada Brasil? Quem emite os títulos públicos? Olha só, o que são? Eu diria mais, o filósofo se perguntaria, o que são os títulos públicos? Ah, tá, ok. É que tem outro filósofo que perguntaria. É o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional.
Manja o Kiko lá do Chaves, Tesouro? Lembra disso? É esse cara que emite, né? Por que que ele que emite? Porque é como se fosse uma instituição. Por exemplo, um banco utiliza CDB para captar recursos. O Tesouro Nacional, ele utiliza esses títulos públicos para captar recursos. Muitas vezes gasta mais do que arrecada, muitas vezes é uma política para enxugar dinheiro do mercado, então tem várias finalidades. Então o Tesouro Nacional emite títulos dando garantia do Tesouro e o operador das operações, aí sim é o Bacen. É o Banco Central. Antigamente, desculpe? É o Banco Central, né? O operador. O operador é o Banco Central. Antigamente, você tinha o Banco Central no papel de emissor também, sabia disso? Existiam uns títulos que chamavam NBCE, que era a nota do Banco Central, mas isso só serve para denunciar a minha idade. Está no museu. Então vamos... porque é importante aí, essa alternativa D falava de emissão de títulos, né? Aí você pensa, o Banco Central não emite, né? Quem emite hoje é o Tesouro. Então a gente já limava a D aí porque estava falando de emissão, certo? Exatamente, exatamente. Então, até porque perguntava, né, um dos principais instrumentos de política monetária do Banco Central, né? Então está indo além do escopo, está falando de um ente que não é o Banco Central, que é o emissor, para depois o Banco Central fazer a política. Ok, então é porque eu estou perguntando que eu já vi questão de prova, enfim, mais de uma certificação falando sobre a emissão de títulos públicos e lá quem é o emissor? E tinha Banco Central, tinha Tesouro Nacional. Não. Ele fica te sacaneando. Não, mentiroso, não viu, não. Eu vi sim, eu vi. Então, ó, lembra disso, né? Tesouro é o emissor e o operador é o Bacen. É isso aí. Very good, my friend. Bora, vamos seguir? Sigamos. O Rodrigo Kings traz uma informação aqui. Títulos estaduais foram extintos, correto? Não sei. Você sabe? Também não sei. É possível que com a lei de responsabilidade fiscal isso tenha acontecido, mas eu não tenho essa informação para cravar na boca da botija, não sei. Agora, com certeza, também não consigo cravar, não. E agora eu tô me lembrando aqui que o Rodrigo Kings era a presença certa nos nossos games. É ou não é? O Rodrigo Kings estava lá conosco, não estava nos games CFP que fazíamos? Tenho quase certeza. Rodrigo, se você se lembra disso, por favor, nos brinde com essa nostalgia. Grande informação do C. Cabral. Sim, foram. Lei Candido. Muito bem. Foram extintos. Obrigado, Sérgio. Eu gosto dessa maneira sucinta de comunicação. Ele não é que nem esses idiotas que ficam no Instagram fazendo piadinha, né? Ele chegou e disse assim, sim, foram, Lei Candido. Tipo assim, consulte. Mais informações, consulte. Né? Boa. Até porque, se não fossem as nossas idiotices aqui, a live duraria uns 10 minutos, provavelmente. Mas isso é para deixar o pessoal mais empolgado. Talvez não funcione, mas essa é a nossa meta. Vamos lá. Supondo que na sua última reunião do Copom, o Banco Central sinalizou que deve iniciar um ciclo de alta nas taxas de juros, quais recomendações abaixo seriam as mais adequadas a um investidor? É bem a carinha de questão que aparece módulo 1 CFP, tá certo? Então, olha só. Se você está dando recomendações para o investidor, está fazendo planejamento financeiro da carteira dele, o que você indicaria, né? Então, taxa de juros com tendência de alta, é o que diz o enunciado. Na reunião do Copom, o Bacen falou isso. Ok, vamos lá. Primeira frase, aumentar a posição em títulos pré-fixados. É interessante? Não. Exato, não, Tavares, não. Porque se a taxa vai subir, você fica pré-fixado a 3% e essa taxa vai buscar 5%, você tomou uma tunga. Tavares, nós já entendemos, não precisa essa repetição arbitrária. 2. Porque se a taxa sobe, meu irmão, o PU cai, então não faz isso. Perfeito. Então, lembra que o pré-fixado é sempre bom quando há tendência de queda, nunca tendência de alta. Legal? Exatamente. 2, reduzir a exposição ao mercado de ações. O Leandrão chegando dizendo que a B, 2 e 3 estariam corretas. Por que, Leandrão, 2 estaria correta?
Qual é o jogo aí? What is the game? Por que que quando a taxa de juros vai subir, a tendência é o preço das ações caírem? Perfeito, muito bem, foi o que você imaginou. Ó, se a taxa de juros sobe, quando você fizer o cálculo do CAPM, você vai usar uma taxa livre de risco mais alta. Você vai usar uma taxa de desconto mais alta. Sabe o que acontece com o preço das ações nesse cenário? Ele cai, né? O retorno esperado é menor, né? Exato. Retorno esperado vai ser maior, preço da ação cai. Por que que quando a taxa de juros caiu de 14% para 2% paulatinamente, mas foi caindo, o mercado de ações foi subindo rapidamente, independente da projeção dos lucros das empresas. Por quê? Porque o retorno esperado foi ficando menor. Então o preço foi caindo, foi subindo o preço das ações. E geralmente acho que dá para pensar também, me corrija se estiver errado, mas tem uma correlação aí invertida, né? Quando o juro diminui, a tendência é que o investidor busque um retorno um pouco melhor aí no mercado de ações, certo? Porque o que ele tinha na renda fixa acaba não sendo tão mais vantajoso. Nem sempre tem algumas exceções para isso, mas geralmente é o que acontece, né? Você gera uma demanda por ativos de risco, porque o cara não está satisfeito com a taxa livre de risco, né? Exatamente. Então, realmente, né? Se parece que vai subir a taxa, grande tendência é ter migração do mercado de ações para a renda fixa. A demanda vai cair, o preço das ações vai cair. Então, você deveria reduzir a exposição ao mercado de ações. Beleza? Muito bem. O que mais? 3. Aumentar a posição em ativos indexados ao CDI. Taxa de juros vai subir. CDI é pós-fixado. Então, quando subir a taxa de juros, o investidor se beneficia do aumento do CDI. Tá certo? Então, isso está correto. O Leandrão, como sempre, encaçapou. 2 e 3 estão corretas. Alternativa B, de benesse, de benéfico. De berruga também. De birruga, muito bem. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Estamos enroladeiros hoje, o tempo vai escorrendo pelos dedos. Vamos lá, nossa questão 3, que já vai entrar na questão fiscal, né? Política fiscal. Vamos lembrar o seguinte, gente. Política fiscal ou vai ser expansionista ou vai ser contracionista. A política fiscal, ela sempre versa sobre a arrecadação do governo, gasto do governo. Tá certo? Política fiscal é isso. Então, se você tem um superávit fiscal, o governo arrecada mais do que ele gasta. Se você tem um déficit fiscal, ele arrecada menos do que ele gasta. Como é que o governo arrecada? O governo arrecada subindo impostos, basicamente, né? Tributos, né? Tributos. É fortemente arrecadação governamental. Então, se ele quiser aumentar essa arrecadação, ele sobe imposto. Tá certo? Oh, yeah. Em momentos que a economia está bombando, arrecada mais porque arrecada mais imposto também. Tá certo? Quando ele sobe imposto, ele está tirando dinheiro da sociedade para ficar com o dinheiro para ele. Isso é uma política fiscal contracionista, né? Porque a economia vai crescer menos, tem menos dinheiro, menos recurso disponível na sociedade. Quando ele baixa imposto, é uma política fiscal expansionista, porque fica mais dinheiro na sociedade. Muito bem. A outra ponta, falando de arrecadação, agora vamos falar de gasto. Se o governo gastar mais, ele põe dinheiro na economia. Política fiscal expansionista. Se o governo resolver gastar menos, segurar suas contas, às vezes está no vermelho, precisa segurar os gastos, política fiscal contracionista. Muito bem. Fechou? Fechou. Se souber disso, tá ótimo. Tá feito. Ó, a Flávia Munhoz corrigiu aqui a minha berruga por verruga. Flávia, foi na zoeira essa, foi na traquinagem. É tipo falar subaco. Ou assobio, enfim. Mas foi na zoeira. Flávia, eu peço perdão pela falta de erudição do nosso cara. Sofisticação léxica, não é? É isso. Falta de erudição. Tá bom. Muito bom. Deixa eu aqui, então, nas questões, né? Vamos nas questões aqui, gente. Porque o nosso objetivo são as questões. Qual das ações abaixo é característica de uma política fiscal expansionista? Então, expansionista tem que deixar mais grana na sociedade. Redução dos gastos do governo deixa mais grana na sociedade? Não. No, sir. Diminuição dos impostos, diminuir os impostos, deixa mais grana na sociedade? Sim.
Ah, deixa sim. Aumento dos impostos tira a grana, nenhuma das anteriores não está certa, porque a B está certa, a B de beligerante, tá certo? Ó, boa. Isso é para mostrar erudição, muito bom. A B de bacilo. Vacilo. Deixa eu já ir aqui para a próxima, que a gente precisa andar. Considere as seguintes ações: redução do consumo do governo, redução do recolhimento do compulsório e redução dos impostos. Representa a ferramenta de política fiscal expansionista apenas o expresso em... E aí a gente vai falar, né? Olha só. Redução do consumo do governo, reduz menos, consome menos, está deixando menos dinheiro na sociedade. É política fiscal, mas não é expansionista, é contracionista. Tá comigo? Tô. Redução do recolhimento compulsório. Se eu reduzo o meu recolhimento compulsório, é política expansionista. Mas não é fiscal, né, Brody? Não é fiscal, Tavares. Não é fiscal. Exato. Não é fiscal. Então, se não é... Essa aqui seria uma pegadinha, você poderia cair que nem um pato, né? Mas você não vai cair porque você vai lembrar, porque compulsório é monetário, não é fiscal. Exatamente. E, finalmente, nos resta 3, redução dos impostos. Reduzir o imposto, fica mais dinheiro na sociedade, é política fiscal, é expansionista, está correta a 3. Portanto, você tem que marcar na alternativa D de deleite. D de drosófila. D de drosófila, de doce de leite. Eu lembrei de doce de leite quando eu falei deleite. Muito bom. Nós temos 8 minutos, professor Tavares, e eu preciso falar rapidinho de política cambial. Vai, se joga. Você já havia dado a deixa, né? Que o Bacen também faz política cambial, né? Um dos objetivos, olha só, o Brasil, ele compra e vende produtos do exterior, tá certo? Por isso que ele precisa de uma política cambial. Não adianta, quando o Brasil compra, faz uma importação lá da Gringolândia, imagina o Brasil dar reais para pagar aquela mercadoria. Os gringos olham para o real e falam, what is this? E ele não entrega o produto, né? Então o gringo exige que você pague em doletas, em dólares. Ok? Por isso que essa relação entre moedas, real, dólar, ela é muito importante, tá certo? O que acontece? Quando você tem o dólar, como qualquer outra coisa na vida, ele segue, a formação de preço dele, segue uma relação de oferta e demanda. Muita gente querendo comprar dólar, o que acontece com o dólar? Sube. Sim. Muita gente querendo vender dólar, o que acontece com o dólar? Cai. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de dólares, a cotação vai lá para baixo no mercado. Quando você tem uma pequena quantidade, uma oferta pequena e uma demanda grande, o dólar sobe. Tá bom? Muito bem, isso é uma coisa importante. O que tem acontecido? A taxa de juros brasileira tem caído. Então, o investidor gringo tem levado o dinheiro dele para fora, porque para ganhar essa taxinha que tem aqui, ele vai para outros países. Então, o que o pessoal tem feito? Tem tirado dólares do Brasil. Então, isso tem feito com que o preço do dólar suba fortemente. Então, taxa de juros baixa na economia geralmente leva a uma cotação do dólar alta. Estão me entendendo? Isso é um ponto muito importante na nossa vida, né? Porque não dá mais para ir em Miami, né? Comprar lá o macacãozinho da criança. Nada disso está difícil, está punitivo, tá certo? Então, o que acontece? O Banco Central ele é responsável por controlar, por não ter flutuações tão abruptas que pode fazer empresas quebrarem, pessoas ficarem tristes por não ir para Miami, aquela coisa toda, né? O que o Banco Central faz? Quando o dólar começa a subir demais, ele entra vendendo dólar. Isso é política cambial. Aumenta a oferta, diminui a cotação. Ou então ele oferece swap cambial. Swap cambial é um treco assim. O Banco Central diz para o mercado, eu vou ficar na ponta CDI. Você vai ficar na ponta dólar. Se o dólar subir, daqui a um ano eu pago o ajuste para você. Então eu te pago essa diferença. Então não fica apavorado que o dólar está subindo, que você vai ganhar com isso lá na frente. Então é um derivativo que o Bacen, nosso amado Bacen, oferece. Quer dizer, e ele vai equivaler, então, à venda de dólares, certo? Exato. Ele vai equivaler à venda de dólares. Então oferecer swap cambial é como se estivesse vendendo dólares.
Oferecer swap cambial reverso é como se estivesse comprando dólar. Muito bem. Esses aí são os principais instrumentos, né, de política cambial do Banco Central. A gente vê notícia todo dia, né? Vendeu tantos lotes lá de swap e tudo mais. É isso. Beleza. É isso. E é isso que você tem que saber para a prova do CFP. Isso é importante. Muito bom, tá? muito bom, muito bom. Então, vão comigo aqui matar essas duas últimas e comer o refogadinho? Bora. Olha lá. Um dos instrumentos de política cambial do Banco Central é o swap cambial tradicional. Parece que falamos dele. Opa! O objetivo ao utilizar esse instrumento é, galerinha, lembra, swap cambial tradicional equivale à venda de dólares, né? Agora, por que que Banco Central vende dólar? Para segurar a cotação do dólar. Então é a mesma coisa. Então é para conter o dólar em momentos de alta. Alternativa A, conter o movimento de alta do dólar reduzindo a taxa de câmbio. Ah, matou, né? A gente já foi certeiro na mosca, né? A B e a D fala de conter o movimento de queda, está errada. A C, conter o movimento de alta aumentando a taxa de câmbio. Não, a gente quer reduzir a taxa de câmbio e, portanto, é a alternativa A de acertei. Muito bom, muito bom. Leandrão, Felipe, uma coisa que sempre me confunde aí, se você puder nos ajudar, é essa relação entre o movimento da taxa de câmbio e valorização e desvalorização cambial, né? Porque é confuso porque é trocado, né, os vocábulos aí. Então, vamos, para nunca mais a gente confundir, ajuda os irmãos aí, vai. Não vai ajudar, não. Ah, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Aumentar a taxa de câmbio, você está olhando para o dólar sempre, tá? O dólar está mais caro, aumentou a taxa de câmbio, ok? O dólar está mais barato, abaixou a taxa de câmbio. Então, é uma relação direta. Agora, uma coisa importante. Apreciar ou desvalorizar o câmbio, você está olhando para o real. Então, essa nomenclatura, o câmbio se apreciou. Isso quer dizer que o real está mais caro e, portanto, o dólar caiu. Então, você tem uma queda na taxa de câmbio ou uma apreciação do câmbio. Ok? Boa. Quando você tem uma depreciação do câmbio, você tem um aumento da taxa de câmbio. Ou seja, o dólar está subindo. Depreciação do câmbio porque o real está ficando depreciado. Boa, então nunca mais vou errar isso, né? Quando a gente fala de taxa de câmbio, é olhando para o dólar. Quando a gente fala de valorização ou desvalorização cambial, é olhando para o real. É isso aí. Matamos. Tavares, você, assim como sempre, cirúrgico, hein? Você é médico? Você se formou em medicina, não? Não. Então, a sua cirurgia deve vir de outra vocação. O regime de câmbio utilizado no Brasil pelo governo para exercer a sua política cambial recebe o nome de... Então, olha só, de novo. O regime de câmbio utilizado no Brasil pelo governo para exercer a sua política cambial recebe o nome de... Gente, qual que é o modelo de política cambial no Brasil? Já foi câmbio fixo, hoje não é mais. Câmbio moderado não existe esse treco, né? Flutuante limpa e flutuante sujo. Qual que é a diferença dos dois e qual dos dois acontece no Brasil? O C. Cabral já chegou acertando, né? O Leandro também, é correto, flutuante sujo, né? O que seria o flutuante limpo, né? Flutuante limpo, você deixa livre, flutuar mesmo. Oferta e demanda determinam a cotação e acabou. O que acontece aqui no Brasil? Quando o dólar começa a subir pra caramba, o Banco Central rapidinho vai lá e intervém, vendendo dólar, certo? Ou então oferecendo swap cambial. Quando ele faz isso, ele está interferindo no câmbio. Isso é o que a gente chama de flutuação suja. Dirty intervention. Suja. Flutuação suja, basicamente. Pois é. É o sujo falando do mal lavado, mas é assim. É isso, basicamente. Então lembra disso, porque já caiu esse tipo de questão também, falando qual é o regime cambial no Brasil. Tá certo? É isso aí. Leandro, o governo intervém tanto com swap cambial quanto com venda de dólares. À tá? vista, né? Então já faz as duas coisas, já fez as duas coisas, né? Muitas vezes é melhor fazer o swap cambial porque você não queima reservas cambiais. Você não usa os dólares, né? Porque o swap depois você paga em reais. Mas isso é uma outra história, bem interessante, por sinal. Mas quem sabe um dia não fazemos uma live, né?
sei lá, os caminhos do dólar, os caminhos ocultos do dólar. Não, aí vai parecer lavagem de dinheiro. Mas, enfim, a gente pode fazer uma conversa sobre isso um dia. Tá bom. Beleza. Eu quero agradecer a presença de todos. A Aline Rosinha esteve conosco, o Leandro ou Costa também. Você está com o dedo levantado. Você quer falar? Eu preciso. Que para encerrar, já não tem mais nada a ver com o assunto, mas eu preciso fazer uma menção honrosa. Não sei se o Rodrigo Reis ainda está aqui com a gente ou se ele já foi embora. Mas quando eu falei letra D de Drosófila, ele mandou um 2N igual a 8. Você sabe o que isso quer dizer, Felipe? Claro que não. Claro que não. Ele me fez lembrar das épocas de cursinho, quando eu era vestibulando, porque 2N igual a 8 é o número de cromossomos de uma célula de Drosófila, da mosquinha lá. E o cara me tira essa cartola assim e lança no meio da live. É realmente impressionante. Quero fazer essa menção honrosa. Você está de parabéns. Informação completamente inútil, mas maravilhosa essa lembrança. Tavares, eu me senti do tamanho de uma drosófila. Drosófila, para aqueles menos incautos, né? É aquela mosquinha da banana, não é? Exato, mosquinha da fruta, exatamente. Ó lá, ele tá falando aqui, decorei pra FUVEST, eu também. É nóis, parceiro, é nóis. O Dark está falando, hoje começa intensivo CFP, né? Hoje nós começamos as nossas imersões, né? Para os alunos que vão prestar a prova agora em outubro, né? Então vamos que vamos. Ó, Dark, é nóis, hein? É nóis isso. Muito Obrigado, bem, senhoras e senhores. É nóis. Vamos aí. A gente se vê então amanhã, né? Mas quem quiser tirar dúvidas sobre Anchor, a gente tá aí às 6 da tarde hoje também. Deixa eu falar um negócio. Fala. Precisamos, sem falta, avisar o pessoal que hoje tem o sorteio de bolsa pro CFP. Quem não é aluno nosso, participa, hein? Sorteio caramba, vai ser um game muito louco. Vai ter porrada, hein? Vai ter porrada. Aparece lá que vai ter porrada. Quero ver se aparecer. O Rodrigo Reis, Drosófila 2N igual a 8, disse que vai participar do game. A Aline está gostando do nosso curso do CEA. Legal, Aline. Boa, show de bola. Continue aí com a gente. Tá feliz. Legal. Temos novidades, hein, sobre CEA. Começará a haver coisas do CEA aqui no Instagram também. Mas a gente fala disso depois. É isso aí. Gente, grande abraço, hein? Até amanhã. Hasta la vista.